Meus amigos, uma guerra de extermínio foi declarada no Oriente Médio e o coração do suprimento balístico do Irã acaba de ser transformado em uma coluna de fumaça escura visível de qualquer ponto do Golfo Pérsico. Nas primeiras horas da manhã do dia 8 de junho de 2026, as defesas aeroespaciais de Teherã sofreram uma pane catastrófica. Várias munições de alta precisão atingiram em cheio o complexo petroquímico de Mashhad, o motor industrial da província do Khuzistão. E o que você vai entender hoje é que este ataque não foi uma retaliação comum contra posições de artilharia ou lançadores móveis no deserto. Foi uma operação cirúrgica de castração técnica. Israel não foi caçar as flechas. A Força Aérea Israelense, uma das mais poderosas do mundo, foi quebrar a oficina onde as flechas são fabricadas. A nova arquitetura bélica foi validada em microsegundos. Se a Guarda Revolucionária Islâmica achava que poderia ditar os termos de um acordo na marra, o apagão industrial retirou toda a capacidade de reposição do arsenal persa. O mundo inteiro ficou em silêncio enquanto Teherã tentava calcular o tamanho do prejuízo. A Guarda Revolucionária Islâmica correu para os microfones estatais para gritar que Israel estava jogando um jogo perigoso ao bombardear infraestruturas energéticas essenciais. A hipocrisia do regime chega a ser cômica, meus amigos. Eles tentam posar de vítimas, esquecendo convenientemente que nas 24 horas anteriores eles haviam disparado um salvo pesado de aproximadamente 30 mísseis balísticos na noite de domingo contra o território israelense, mirando especificamente a base aérea de Ramat Davi nas proximidades de Nazaré, no norte de Israel, e disparando em múltiplos alvos em direção a Tel Aviv. O Irã acreditava que, operando através da sua rede de procuração e usando o Hezbollah no Líbano como escudo, manteria uma negação plausível. Mas a negação plausível de Teherã hoje está operando como um sujeito que entra de sunga branca em uma sala de reunião da diretoria. A silhueta da sua culpa está escancarada, visível para qualquer analista na sala, balançando de forma grotesca diante dos olhos do mundo. Você entendeu a metáfora? Ninguém mais compra esse teatro burocrático. Você concorda que a paciência estratégica com esse jogo duplo do Irã esgotou por completo? Eu mesmo não suporto mais. Comente aqui embaixo se você acha que o cerco já deveria ter sido fechado antes. Agora, antes de eu te contar como é que Israel deixou o Irã banguela com um ataque fulminante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho pra fazer, meus amigos. Só que a maior explosão não foi de TNT. Foi diplomática. Enquanto os caças ainda cruzavam o espaço aéreo, uma mensagem vinda da Flórida mudou o tabuleiro. Depois da resposta devastadora ao Irã, a Casa Branca interveio, impondo uma rasteira geopolítica brutal. Trump declarou publicamente que ambos os lados estão buscando um cessar-fogo imediato e que as negociações finais de paz estão na mesa. Mas preste atenção na cláusula de estrangulamento colocada pelo presidente americano. Se houver qualquer obstáculo por ignorância ou estupidez por parte do Irã, o bloqueio naval e econômico total imposto pelos Estados Unidos permanecerá em pleno efeito até que um acordo final seja assinado. O cessar-fogo agora funciona sob uma doutrina de rendição disfarçada. Trump retirou o oxigênio da economia iraniana e avisou: ou o regime aceita desarmar o seu teto militar agora, ou a aviação continuará varrendo o que resta das suas indústrias sem que eles possam importar uma única tonelada de insumo químico para a reconstrução. E para compreender por que a fábrica de Mashhad era o alvo número 1 da inteligência ocidental, imagine o arsenal de mísseis do Irã como uma hidra de dezenas de cabeças que tenta morder os vizinhos simultaneamente. Cada vez que o regime dispara uma salva de mísseis ou de drones, uma dessas cabeças é cortada pelos sistemas de interceptação. Israel percebeu que a força da fera está na sua taxa de reposição. O complexo
complexo petroquímico de Mashhar é o coração da propulsão da Hidra. É ali que são produzidos os precursores químicos essenciais, os propelentes sólidos de alta performance e os compostos químicos explosivos que alimentam os motores dos mísseis balísticos. Sem essa química de base, os silos subterrâneos do Irã viram depósitos de metal inútil, e as estimativas de inteligência indicam que restava apenas 1/5 do estoque de mísseis intacto. Ao destruir a refinaria de precursores, Israel congelou a taxa de reposição do Irã a zero. A hidra balística persa não tem mais como regenerar os seus dentes, e o bloqueio de Trump garante que nenhuma matéria-prima substituta cruze as águas do Mar Vermelho, tirando, obviamente, o que a China manda clandestinamente via trem. Sei, meus amigos, tem mais esse problema a ser resolvido. E aí eu te pergunto, o que você acha dessa mudança de postura da Força Aérea Israelense, saindo da postura defensiva para a destruição das fábricas? O andamento da missão militar na manhã desta segunda-feira foi um exercício de fuzilamento eletrônico de alta escala. E agora a parte que nós mais gostamos, o pau, o ferro, a luta. O pacote de ataque envolveu os caças furtivos de quinta geração F-35I Adir, a besta voadora de Israel, que trabalhou em simbiose com os caças de quarta geração F-15I Ram, a versão israelense do Strike Eagle. Essa plataforma é um verdadeiro caminhão de carga bélica operando com 2 assentos. O piloto de caça na frente e o oficial de sistemas de armas no banco de trás, utilizando o Sniper Pod para travar as coordenadas pré-planejadas do alvo e disparar um mínimo de 7 a 8 armas de longo alcance por aeronave. Durante a trégua anterior, o Irã reconstruiu suas baterias de radares fornecidas pela China e pela Rússia, e para limpar o caminho, os F-35I Adir entraram primeiro na zona de exclusão, operando a supressão de defesa eletrônica. E no momento em que os radares iranianos eram ligados para tentar rastrear alguma ameaça, os computadores do F-35I realizavam o bloqueio cibernético instantâneo e transformavam a própria emissão de sinal do inimigo em um farol de guiamento automático para as bombas dos F-15I. Meus amigos, isso é demais. O operador do radar iraniano virou o indivíduo que solta um palavrão pesado no meio de um culto de uma igreja silenciosa. Todo o sistema se volta contra ele e o alvo é destruído. As defesas reconstruídas de Teherã evaporaram em 20 alvos simultâneos cobrindo a capital, Isfahan, Tabriz e Mashhar. E se você acha que o problema do Irã é apenas o fogo no deserto, espere para ver o que os satélites detectaram em Taiwan. A conexão entre esses dois pontos é o que ninguém está te contando. Porque no exato momento em que a infraestrutura petroquímica de Mashhar implodia, os rebeldes Houthis entraram na disputa vindos do território do Iêmen. A liderança do grupo declarou que o Mar Vermelho estava permanentemente fechado para qualquer navegação vinculada a Israel. No entanto, o Comando Militar Central americano trata essa movimentação com o devido desdém operacional. Para o Pentágono, os Houthis operam hoje como pequenos chihuahuas enfurecidos, tentando morder os tornozelos de um gigante blindado. São barulhentos, irritantes, mas totalmente incapazes de alterar o equilíbrio de força real. Cada vez que um desses pequenos vetores tenta mover um lançador da praia, o monitoramento de satélite aciona um ataque de saturação que enterra as tentativas sob toneladas de rocha. A verdadeira rasteira de inteligência que acompanhou o bombardeio industrial foi um ataque cirúrgico contra o comando humano da Guarda Revolucionária Islâmica. Preste atenção nisso, porque dá trabalho para fazer. Relatórios indicam que o general de linha dura Ahmad Farid foi colocado na lista de alvos de alto valor e pode ter sido eliminado durante as explosões nos centros de comando adjacentes a Mashhar. O Irã tentou responder disparando mísseis contra o complexo industrial de Haifa, visando atingir a refinaria de Bazan
para criar uma simetria de destruição nas telas da imprensa. O movimento falhou, todos os vetores persas foram interceptados e os fragmentos caíram no mar. Se você acha que essa tensão está restrita ao Oriente Médio, espere até ver o que está acontecendo no tabuleiro do Extremo Oriente, onde o cerco está se repetindo na mesma frequência. Os relatórios globais de monitoramento apontam que as provocações atingiram um novo patamar a leste de Taiwan. A China executou uma demonstração de força massiva, coordenando mais de 70 operações de caças a jato nas proximidades da ilha. Paralelamente, 4 navios do governo chinês navegaram a partir de Xiamen, com uma retaliação direta ao fato de o Japão e as Filipinas terem iniciado conversações formais sobre as suas fronteiras marítimas, o que enfureceu o regime de Pequim. A guarda costeira de Taiwan foi forçada a mobilizar mais de 5 navios de contenção, registrando o primeiro caso documentado em que a guarda costeira e os navios de pesquisas da China atuaram em sincronia para provocar e testar o tempo de resposta das ilhas vizinhas. São operações de zona cinzenta que funcionam como ensaios gerais para uma guerra explosiva. Pequim está coletando dados da reação para desenhar a sua estratégia de invasão futura. Mas o que o Xi Jinping não explica foi que ele eliminou todos os seus principais generais que seriam responsáveis para coordenar pela estratégia da guerra contra Taiwan. Mais de 100 foram eliminados. E eu vou deixar esse vídeo no card aqui para você continuar assistindo esse tema. Xi Jinping tá completamente maluco. E encurralado na superfície, o regime do Irã recuou para a sua doutrina de confinamento subterrâneo, cavando imensos complexos de túneis centenas de metros para dentro das formações montanhosas maciças para esconder o estoque que resta contra bombas de penetração pesada do tipo GBU-57. Eles usam equipamentos pesados para limpar os escombros das entradas crateradas e montam redes de montanhas falsificadas na superfície, estruturas de plástico e metal comum que simulam bases ativas para enganar os satélites de ISR. Mas a destruição de Machar estragou o disfarce. Se a base de propelente e insumos químicos evaporou na fábrica da superfície, as montanhas subterrâneas viraram apenas túmulos de alta tecnologia para mísseis vazios que não possuem combustível para decolar. É o estrangulamento mecânico da capacidade de estoque de Teherã. O cenário na fábrica destruída de Machar é tão devastador que podemos imaginar a figura de um ajustador de seguros entrando no complexo petroquímico com uma prancheta na mão. Ele caminha entre os escombros, olha para o teto completamente retorcido e anota no relatório: identificamos que uma nova clarabóia foi instalada aqui. Esta clarabóia gigante sempre fez parte da apólice original. Bom, meus amigos, o segurado tenta argumentar que a empresa está apenas tentando economizar energia e cortar gastos com ar-condicionado, abrindo uma enorme saída de ventilação voltada para o céu, e que o fluxo de ar pelas instalações nunca foi tão bom. O problema técnico é que, enquanto o ar circula livremente pela estrutura destruída, os sistemas de propulsão dos motores balísticos evaporaram por completo. Não restou absolutamente nada para impulsionar os mísseis da Guarda Revolucionária. Agora, não vamos ser torcedores de sofá, pelo amor de Deus! O Irã tem, sim, um estoque de mísseis prontos e abastecidos, que podem ser lançados e que provavelmente serão lançados contra Israel e contra os aliados dos Estados Unidos neste exato momento em que você está assistindo o meu vídeo. É inegável que o novo ar-condicionado de Machar custou ao Irã todo o seu poder de dissuasão militar. E diante de todo esse desmonte da infraestrutura industrial persa, eu te faço uma pergunta cirúrgica para separar os analistas reais dos espectadores que apenas consomem a superfície das notícias. Essa destruição cirúrgica da base petroquímica do Irã foi uma jogada de estratégia pura do Ocidente para consolidar a paz pela força, ou foi um ato de desespero técnico por
porque eles sabem que o estoque de mísseis interceptadores está chegando ao fim. Se você enxerga a manobra como um plano deliberado de controle e soberania aérea, escreva nos comentários a palavra estratégia. Mas se você percebe que a aviação agiu por pura pressa para conter o avanço balístico iraniano, comente a palavra desespero. Participe desse inventário e registre a sua análise aqui embaixo nos comentários. E hoje mais cedo, um político de alto escalão dentro do Irã admitiu em frente às câmeras ao vivo para todo mundo ver que as negociações feitas com os Estados Unidos são apenas para ganhar tempo, que o regime jamais se submeterá a um acordo com os seus inimigos. E aí? O Trump tá perdendo tempo? Eu, inclusive, quero te perguntar, você acha que o Trump tá arregando para o Irã ou existe uma verdadeira estratégia para sufocar o regime? E saiu também na televisão iraniana uma confissão direta do regime, onde eles afirmam que as brigas de Trump e Netanyahu na mídia serviu para enganar o regime. Quando eles viam que Trump não era mais amigo de Netanyahu, que Trump já não estava mais apoiando Israel, eles baixaram a guarda e foi nesse exato momento que, BUM! Explodiu tudo dentro do Irã. E é exatamente, meus amigos, o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Estão dizendo que Netanyahu brigou com o Trump na televisão, que eles discutiram numa ligação, que um gritou com o outro. Você percebe o padrão? Todas as vezes que Trump e Netanyahu estão brigando, algo explode no Oriente Médio. E no final das contas, Israel e os Estados Unidos estão agindo junto. Perceba o padrão? Trump diz, não, nós estamos fazendo um acordo, Israel não pode quebrar esse acordo, mas no exato momento Israel faz ataques cirúrgicos dentro do território iraniano. É uma confusão, mas é uma confusão somente para quem não sabe ler o tabuleiro. Agora, a verdade é que você não pode depender das plataformas tradicionais que seguem a cartilha do consenso para entender o jogo real de quem move as peças da defesa mundial. Se você quer ter acesso à profundidade de nível de comando, sem censura, sem filtro e sem essa narrativa de poltrona manipulada pelas redações comuns, você precisa fazer parte do nosso bunker. Clique agora mesmo no link que está fixado no primeiro comentário, na descrição e no QR Code que aparece na sua tela. Já são mais de 3.000 analistas de elite que se debruçam sobre os dados brutos e entendem o que está acontecendo no mundo antes da manada. Meus amigos, então corre para o nosso bunker de inteligência. E nós também criamos o nosso canal com dicas de séries e filmes totalmente livres da cultura woke. Chega de perder tempo na Netflix, no Amazon, procurando algo legal para assistir com a sua família. Olha, eu falo por mim, às vezes eu perco horas, ou perdia, horas para achar um filme legal ou uma série. Eu resolvi esse problema para você. Não perca mais tempo. No nosso canal nós trazemos dicas, comentários do que assistir, o que é bom já filtrado. Então, corre lá conferir os últimos títulos para curtir com a sua família no final de semana. E tem um podcast que nós estamos lançando agora sobre uma série casca grossa que está sepultando a cultura woke. Eles estão rasgando os manuais globalistas na televisão. Eu espero por você. Link no primeiro comentário fixado na descrição e no card que vai aparecer no seu vídeo. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!